Bom dia. Vamos a resolver a segunda prova do curso de Cálculo Fundamental 2. Como pueden ver, a prova consta de 4 itens, né? E cada um deles tem uma determinada pontuação. A primeira questão vale 1 ponto, a segunda, terceira e quarta questões, né? Valem 2 pontos. Certo? Então, vamos agora a compartilhar a lousa virtual para resolver. Na primeira questão da prova, né? Pede para calcular o ângulo entre os gradientes da função u igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, nos pontos A com coordenadas y0, 0 e B, 0, y0. Obviamente aqui o y é um número, não está indicado qual número, mas é um número real. Certo? Então, essa aqui é a questão mais fácil da prova, né? Então, por isso que ele valia 1 ponto, né? Então, veja aqui, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o gradiente da função e calcular o valor desse gradiente nos pontos A e B. Então, primeira coisa é calcular o gradiente da função, né? O gradiente da função nós indicamos com esse operador aqui, já, operador nabla, né? Gradiente de U igual, né? Nós podemos escrever de duas formas, né? Primeiro calculamos a derivada parcial. Você pode escrever aqui, derivada parcial de U com relação a x. Você pode escrever assim, parênteses, vírgula, derivada parcial de U com relação a y, vírgula, e derivada parcial de U com relação a z. Certo? Pode escrever assim. Ou, poderia escrever assim, derivada parcial de U com relação a x na direção do vetor unitário i, mais derivada parcial de U com relação a y na direção do vetor unitário j, e mais derivada parcial de U com relação a z. Não, né? Agora, esses vetores i e jk são vetores ortonormais, né? Por que ortonormais? Eles são unitários e são ortogonais 2 a 2, certo? Está não entendido quando vocês escrevem derivada parcial de U com relação a x, mais derivada parcial de U com relação a y, e mais derivada parcial de U com relação a z. Eu percebi isso em várias provas dessa forma. Se vocês não escrevem como vetor unitário i, jk, com essa combinação, esse aí não é um vetor, seria uma função, certo? Se vocês excluem aqui o vetor i, j e k, ali seria uma função, tudo certo? Então, para calcular o gradiente da função, basta saber as derivadas parciais. Então, vamos calcular derivadas parciais e depois substituir. Então, a derivada parcial de U com relação a x é fácil de calcular, né? A função aqui está dada explicitamente. Aqui vai ser igual a 2x. Analogamente, calculamos a derivada parcial de U com relação a y, e também vai ser 2y, né? E, por fim, a derivada parcial de U com relação a z vai ser igual a 2z, certo? Vou descer um pouquinho. Por fim, então, escrevemos aqui o gradiente da função U num ponto arbitrário. Vou escrever aqui, né? X, Y e Z. Vou escrever em forma de vetor. Assim. É igual a... Vejam que as três derivadas parciais de primeira ordem são múltiplos de 2. Então, eu posso escrever o 2 fora. Aqui, simplesmente, né? Então, o que vai ficar aqui? X, Y e Z. Tá certo? Então, esse aqui é o gradiente da função U em qualquer ponto do domínio da função, certo? Então, mas nós queremos calcular, o que pede a pergunta, né? Calcular o ângulo entre os gradientes da função U nos pontos A e B, com essas coordenadas, né? Então, nós precisamos, então, calcular, primeiramente, o gradiente U no ponto A, certo? O ponto A tem as coordenadas y0, 0. Então, y igual a 0, z igual a 0. Então, nós vamos ter que esse vai ser o vetor 2,
epsilon, 0 e 0, né? E aqui de lado calculamos o gradiente da função u no ponto B. Certo? O ponto B é o ponto com coordenadas abscissa 0, aplicada a 0, né? Só ordenada igual a... Então, isso aqui vai ser igual a 2, 0, epsilon, 0. Tá certo? Então, nós queremos calcular o ângulo que formam esses dois vetores, né? Que seriam os gradientes. Tudo certo? Aqui é fácil ver, já sem apelar a nenhum conhecimento extra, né? Vejam que o gradiente da função 1, calculado no ponto A, ele está no eixo das abscissas, tá certo? Está vendo aqui? Por que das abscissas? Porque as coordenadas y e z são iguais a 0. E aqui o vetor gradiente de U no ponto B, ele está no eixo das ordenadas. Por quê? Porque as coordenadas x e z são iguais a 0, né? Então, já dá para saber que o ângulo que forma são perpendiculares, 90 graus, né? Dá para concluir com isso aqui. Mas uma forma de dizer que como calcular o ângulo, ou dizer se são perpendiculares, é calcular o produto interno, né? Então, vamos calcular o produto interno do quê? Desse vetor, vamos escrever aqui, o A, com esse vetor que está aqui, U com B. Se a gente de cara observa, se realizamos o produto interno desse aqui, e verificamos que o produto interno é 0, então a conclusão é que esses vetores aqui são perpendiculares, né? Ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Isso aqui, por definição, observa aqui, isso aqui vai ser igual aqui. Aqui seria a norma, ou comprimento do vetor gradiente aqui, né? Em A. Vamos a vir para a direita, assim. Vezes a norma do gradiente de U no ponto B. Norma, e aqui tem o cosseno, vamos chamar de φ. O φ vai ser o ângulo que forma esses dois vetores. E aqui do lado esquerdo, vamos usar o produto interno canônico, certo? Como se desenvolve o produto interno canônico entre dois vetores? Basta somar o produto de suas respectivas componentes, né? Ou seja, a primeira componente você multiplica com a primeira componente. É fácil ver aqui, vai ser 2epsilon vezes 0, né? Então, aqui vai ser 0. Mais. E aqui tem 0 vezes 2epsilon, também dá 0. E mais, aqui 0 vezes 0, 0. Tá certo? Então, observa aqui, do lado esquerdo já vai ser 0 aqui. Obviamente, com os vetores gradientes de U calculado no ponto A e no ponto B, são vetores não nulos, portanto, o comprimento é positivo de ambos, né? E é fácil calcular o comprimento aqui. O comprimento deles é igual, assim, primeiro, o comprimento do gradiente de U no ponto A é igual a raiz quadrada da suma dos quadrados de suas componentes, né? Que a primeira componente é 2epsilon, ao quadrado seria 4epsilon ao quadrado, certo? E aqui fechamos, por quê? Porque as outras componentes são nulas, né? Vezes, a mesma coisa fazemos com a norma do gradiente de U em V. Vai ser igual também a 4 epsilon ao quadrado, certo? E, por fim, aqui tem o cosseno de φ. Obviamente, do lado esquerdo temos 0, então esse aqui tem que ser 0, né? Como a raiz quadrada não é 0 aqui, não é 0, então a única forma de ser 0 é o cosseno de φ. E aqui nós seguimos que, então, o φ tem que ser π meios, certo? Ou 90 graus. Então, o ângulo que formam os gradientes da função U no ponto A e no ponto B formam um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, eu percebi que a maioria fez esse exemplo, né? Como falei, e também grande parte, porque não sei se trabalham em grupo ou não, né? Isso aí não vem ao caso agora, né? Mas tem alguns alunos, e não são poucos, né? Que escrevem o gradiente como a suma do quê? Da derivada parcial de U com relação a x, mais a derivada parcial de U com relação a y, e mais a derivada parcial de U com relação a z.
Tá certo? Não esqueçam o I, J, K, se escrevem aqui, ou escrever com forma de vetor, como está aqui, tá vendo, né? Porque se vocês omitem esses vetores ortonormais, I, J e K, na verdade você está dizendo que é uma função escalar, né? A valores reais, e não um vetor. Agora vamos a tentar resolver a segunda questão, né? Olha aqui. Na segunda questão é desenvolver em série de Maclaurin a função f de x, y igual seno x quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui é a questão que deu mais trabalho e que a maioria não acertou nessa questão aqui, né? Veja, nós já temos uma fórmula pronta para calcular a série de Taylor quando você desenvolve uma função de duas variáveis na vizinhança de um ponto diferente da origem. Quando você desenvolve na origem, que é o caso, temos a série de Maclaurin, né? Que seria um caso particular da série de Taylor. Tudo certo? Qual seria a série de Taylor, por exemplo? Primeiro vamos a série de Taylor e depois escrever a série de Maclaurin, né? Como seria aqui? A fórmula está pronta, a gente já viu em sala de aula, né? Só um minutinho aqui. Tá. Para a série de Taylor. Vamos na vizinhança do ponto, por exemplo, x0, y0. Certo? Então, como que desenvolve aqui a função? Não necessariamente essa função que está, uma função qualquer de classe Cn mais 1, né? Por exemplo, f de x, y. Qual o desenvolvimento seria f calculado no ponto x0, y0, mais, só para estar na acordo, vamos ficar aqui, 1 sobre 1 fatorial, e aqui nós temos as derivadas parciais, de primeira ordem. Derivada parcial de f com relação a x, obviamente aqui o f, a derivada vai calcular no ponto x0, y0. E aqui multiplica aqui x menos a. Vamos ver se dá para ir para a direita um pouquinho. Tá. Mais a derivada parcial de f com relação a y. Obviamente aqui também vai calcular no ponto x0, y0. E aqui multiplica por y. Na verdade não é, é x0, desculpa aqui. Aqui seria y0. Fechou aqui o... Então vamos apagar aqui o a, que não tem nada a ver. Aqui não é a, aqui x0. Certo? Porque nós queremos desenvolver aqui. Continuamos aqui, vamos um pouco mais para a esquerda. Mais, aqui temos 1 sobre 2 fatorial. Aqui seria a derivada parcial de segunda ordem, de f calculado em x0, y0. E aqui seria com relação a x, vezes x menos x0 ao quadrado, certo? Mais duas vezes a derivada parcial de segunda ordem com relação a x e y. Calculado no x0, y0. Vezes x menos x0, e aqui seria y menos y0. Vamos ir para a direita um pouquinho. Mais. Vamos a descer aqui um pouco. Veja que o corchete continua ainda, né? Mais a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y, calculado no ponto x0, y0, e aqui vezes y menos y0 ao quadrado. Fechou aqui. Fechou o corchete, esse corchete aqui, né? E mais, vamos colocar aqui algumas reticências, né?
Vean que aquí la resistencia significa que no podemos escribir ahora a los otros términos de la siguiente forma, ¿no? Más 1 sobre n fatorial. E aqui tem uma forma prática de lembrar os demais termos. De que forma? Você vai escrever assim, né? Aqui do lado esquerdo temos x menos x0. Assim. Aqui a derivada parcial com relação a x. Mais y menos y0. Derivada parcial com relação a y. E aqui vamos elevar a n. Aqui a potência é n, né? Logo após vamos a evaluar x0, y0. Esse aqui e aqui seria mais o resto. Certo? Vejam que essa forma que está aqui é uma forma fácil de lembrar, mas tem algumas algumas coisas que temos que levar em consideração. Por exemplo, né? Quando a gente vai desenvolver isso aqui como binômio de Newton, veja que é um parecido como para o caso n igual a 2, por exemplo, esse termo aqui que temos em colchete. Se n igual a 2, o que significa isso aqui? Vai ficar x menos x0 elevado ao quadrado, está aqui, está vendo aqui? E aqui vai ficar a segunda derivada parcial com relação a x, que seria isso que está aqui. Uma vez que se desenvolve, aí eu encaixa com a função f de x0 e y0, tá certo? Mas duas vezes, o primeiro pelo segundo, né? Veja aqui duas vezes. Aqui aparece x menos x0, y menos y0. E aqui teria a derivada parcial com relação a x e com relação a y, certo? Aqui. E calculado para f, calculando x0 e y0. E mais o quadrado do segundo termo. Y menos y0 ao quadrado está aqui. E aqui seria a segunda derivada, a derivada parcial da segunda ordem, com relação a y, da função f, calculada no ponto x0 e y0. Tudo certo? Assim você calcula, por exemplo, esse termo seguinte àquele colchete que calculamos aqui, para n igual a 3. Aqui você desenvolve como se fosse o binômio de Newton. Tá certo? E eu calculo. Então, a pergunta era o seguinte, né? Aqui. Na verdade, não era desenvolver em série, era calcular os primeiros 4 termos não nulos do desenvolvimento em série de Maclaurin da função seno x quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Sim, agora, assim, antes de explicar. Então, a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor, né? Quando x0 e y0 é igual a 0. Então, você escreve a mesma série, só que no lugar de x0, você vai escrever 0. No lugar de y0, vai escrever 0, né? Então, aqui seria f de 0, 0. E aqui seria o quê? A derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0. E aqui ficaria só x. E aqui, derivada parcial de f com relação a y calculada no ponto 0, 0, vezes y. Acabou, né? E aqui, 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda, ou derivada parcial da segunda ordem de f com relação a x, calculada na origem, vezes x ao quadrado. E assim por diante. Oi. É só para avisar que o Lucas está querendo entrar na aula, certo? Só um minutinho. Tá, obrigado. Tá, vamos a voltar aqui. Não é? Seria assim, não? São para a série de Maclaurin, então basta escrever no lugar x0, y0, trocar por 0, 0. Era essa aqui a questão. Mas aqui tem uma questão muito importante que eu percebi em vários, né? E tem alguns alunos que desistiram. Por que desistiram, né? Veja que f de 0, 0, para o caso da função seno de x ao quadrado, y ao quadrado, aqui vai dar, o seno de 0 vai ser 0, né? Tá certo? Então, esse primeiro termo vai sumir. O segundo termo vai ser as derivadas parciais de primeira ordem. Quando deriva o seno, vamos fazer aqui antes de falar aqui, não fica aqui. Então, decíamos que a série de Maclaurin vai ser quando x0, y0 é igual a 0, 0. Tá certo? Tá. Então, o que fica aqui? Então, vamos calcular f de 0, 0. F de 0, 0 é o seno de 0 ao quadrado mais 0, né? Que seria seno de 0. E o seno de 0 é 0, certo? Agora vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x. A derivada parcial de f com relação a x, o f é seno de x quadrado mais y ao quadrado.
Então, a derivada do seno dá que cosseno x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes a derivada que está dentro daqui com relação a x, vai dar 2x. Certo? E aqui a derivada parcial de f com relação a y. Isso aqui vai ser igual a quê? De novo, vai dar cosseno x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui vai ficar 2y. Se vocês observam aqui, a gente já pode calcular a derivada parcial de f com relação a x, calculada no ponto 00. E é fácil ver que isso aqui vai ser igual a zero, né? Porque está multiplicando por 2. Vai dar 0. E a mesma coisa vai acontecer quando calcula a derivada parcial de f com relação a y, né? Na origem, vai dar 0 também. Calculando no ponto 00. Certo? Então, veja, nós calculamos os 3 primeiros termos e os 3 primeiros termos são nulos. Então, pela fórmula, vamos a seguir derivando, né? Então, vamos agora calcular a derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Como já temos da primeira ordem aqui, vamos a calcular aqui. Aqui vamos a regra do produto, né? Aqui deriva o primeiro, vai dar 2x, vai dar 2. Então, portanto, vai dar cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vou colocar mais 2x, e agora vou a derivar cosseno ao quadrado de x. Derivada de cosseno dá menos, então aqui vou escrever assim. Menos seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. E vezes a derivada que está dentro, com relação a x. Aqui então vai dar 2x. Então aqui vou colocar aqui menos 2x aqui. Certo? Acabou aqui. E aqui já vamos calcular aqui a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x ao quadrado, calculado em 0, 0. Você observa aqui, quando x é igual a 0, aqui vai dar cosseno de 0 dá 1, então aqui vai ser 2. Por quê? Porque esse termo que está aqui vai se anular, né? Está multiplicando por 2x e ainda está multiplicando por menos 2x, dá 0. Já encontramos o primeiro termo não nulo, tá certo? O primeiro termo não nulo já encontramos aqui. Agora vamos encontrar a derivada parcial de f de segunda ordem com relação a x, y. Assim. Como já temos aqui acima a derivada parcial de f com relação a x, está aqui, né? Quando deriva com relação a y, vai ficar o quê? 2x vai ser constante. Deriva o cosseno vai ser menos seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. E vezes 2y, né? Então, vou colocar aqui 2y. Assim. E é fácil ver aqui que a derivada segunda de f, derivada da segunda ordem, né? Parcial x com relação a y no ponto 0, 0, vai ser igual a 0. Certo? Porque multiplica aqui. E, analogamente, vamos a calcular a derivada parcial de segunda ordem com relação a y. Nós temos já a derivada parcial de f com relação a y. Está aqui, um pouquinho mais para cima. Aqui, está aqui. Regra do produto. Vai ficar o quê? 2 cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou escrever aqui mais 2y. Vou colocar aqui vezes. A derivada do cosseno vai ser menos seno x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. Vezes a derivada que está dentro com relação a y, 2y. Então, aqui é 2y, assim. Certo? E aqui, evaluando a segunda derivada de f com relação a y ao quadrado, no ponto 0, 0. Obviamente, isso aqui vai ser igual a 2, e aqui se vai anular, tá vendo aqui? Tá. Então, nós encontramos os dois primeiros termos não nulos. Mas a questão era os 4 primeiros termos não nulos. Agora, veja aqui, quando vamos encontrar agora as derivadas de terceira ordem, se a gente faz o produto aqui, dessa expressão que está aqui, se vamos a derivar isso aqui mais uma vez com relação a x, as derivadas terceiras se vão anular. Todas. Se vamos agora fazer as derivadas quartas, todas se vão anular. Por essa razão que muitos desistiram, né? Se vamos fazer a derivada de quinta ordem,
todas se van a anular, né? Só na sexta ordem que aparecem aqui. Então, esse método que usar assim direto, vai dar certo, mas precisa mais tempo e mais trabalho. Vamos a resolver um problema de forma mais direta, né? Inclusive, isso aqui estava num exemplo que eu postei nas nossas videoaulas, né? Quando desenvolvemos a série de Maclaurin, da função exponencial, era de x ao quadrado mais y ao quadrado. Foi essa aí, isso. E a gente, para não fazer aquelas derivadas aqui, a gente fez o desenvolvimento da função exponencial elevado a x, e a partir dali, nós fizemos a outra aqui. Da mesma forma aqui, vejam aqui. Sabemos aqui. A série de Maclaurin, para a função, por exemplo, seno de, vamos supor aqui, u, certo? Isso aqui, todo mundo já sabe, isso aqui nós vimos na primeira unidade, né? Quando é uma função de uma variável, seno de u, por exemplo, né? Qual o desenvolvimento da série de Maclaurin? Esse aqui vai ser igual a 1 menos u ao cubo sobre 3 fatorial, mais u 5 sobre 5 fatorial, menos u 7 sobre 7 fatorial. Aqui podemos escrever reticências, tá certo? Veja que ele só contém os termos com potências ímpares, né? E os sinais são alternados, mais, menos, tá certo? Então, vejam aqui. Aqui, se nós colocamos, nós queremos calcular esse padrão aqui, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se nós colocamos isso aqui como se fosse u, veja o que vamos a ter, então. Aqui vai ser igual aqui. Seria u, que seria x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos u ao cubo, que seria x ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado ao cubo, sobre 3 fatorial. Aqui mais um aqui, mais, aqui elevado à quinta, né? X ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado à quinta, sobre 5 fatorial. Acho que aí dá, já tranquilo. Menos reticências. Desenvolvendo, aqui já temos os primeiros dois termos, x mais y ao quadrado, menos. Agora vamos a desenvolver o que está aí. Aqui, obviamente, seria o desenvolvimento do binômio elevado ao cubo, né? Então vai ser x ao quadrado elevado ao cubo vai ser x6. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, x4, vezes o segundo, y ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar esse 3 fatorial, que está muito grande aqui. Está atrapalhando um pouquinho. Aqui, vou colocar aqui mais perto. 3 fatorial. Certo? Aqui, mais 3 vezes o primeiro, que seria x ao quadrado, pelo quadrado do segundo, y quarto. E por último, mais o cubo do segundo, seria y6. Sobre 3 fatorial é 6, certo? E aqui, isso aqui não dá nem precisa fazer mais já. Aqui. Igual. Veja aqui. Aqui vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui vai ficar menos x6 sobre 6 menos x4 y ao quadrado sobre 2. Certo? Aqui você pode colocar menos reticência, porque a pergunta era primeiro os 4 primeiros termos não nulos. Então, nós encontramos os primeiros 4 termos não nulos. Tá certo? Se vocês teriam feito com essas derivadas parciais lá, teriam encontrado, obviamente. Teriam encontrado, né? Mas aqui é um método mais rápido. Então, infelizmente, essa questão... tem um que fez desse modo aqui, só que ele errou aqui nesse termo que está aqui. Ele, em vez de escrever x4, y4, ele escreveu y6 sobre 6. De fato, y6 sobre 6 não é o primeiro quarto termo não nulo, porque aqui tem esse, tá certo? Esse aqui seria o sexto termo não nulo. Seria isso, o primeiro sexto termo não nulo, y6 sobre 6. Tudo bem? Tá. Agora vamos a continuar. Aqui temos aqui a questão número 3.
Aqui está o número 3. Vamos ver o que foi. Só um minutinho aqui. Aqui está o número 3. Fala, analise os extremos locais da função. Vamos escrever aqui. Os extremos locais da função f de x, y igual xy mais, deixa eu verificar aqui, mais 50x e mais 20y. 50 sobre x e mais 20 sobre y, né? E aqui tem alguma coisa importante, né? Obviamente aqui, para ter sentido, x e y não podem ser zero, né? Mas aqui nos pede para encontrar nos pontos onde x maior que zero e y maior que zero. Tá certo? Aqui. Isso é importante, tá certo? Tudo bem, nós temos um esquema já pré-definido para analisar os extremos locais, né? Tá certo? Nós dizíamos que os extremos locais de uma função, eles se encontram nos pontos críticos, certo? Os pontos críticos são aqueles pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, tá certo? Ou onde as derivadas parciais não existem. Seriam candidatos a ser pontos de extremo, né? Então, vamos a seguir. Então, vamos calcular, então, a derivada parcial de f com relação a x. Aqui nós temos aqui y. E aqui derivamos 50x. Com relação a vai dar menos 50x ao quadrado. E vamos a colocar isso aqui igual a zero. Vamos descer um pouquinho. Aqui temos a derivada parcial de f com relação a y. Derivando aqui, vai dar aqui x. Aqui a terceira derivada vai dar menos 20 sobre y ao quadrado. Tudo certo? Bom, aqui tem várias formas de resolver, né? Cada um escolhe o método que é mais fácil aqui. Por exemplo, aqui da segunda equação, por exemplo, eu vou encontrar primeiro o y. Acho o y, encontro o x. Ou pode achar o primeiro o x, depois o y. Isso depende de cada um, né? Da segunda equação, facilmente obtém que x vai ser igual a 20 sobre y ao quadrado. Tudo certo? Poderia ser uma dessas, né? Tá. Então, vejam aqui. O x é igual a 20 sobre y ao quadrado. Então, vamos a substituir onde? Vamos substituir aqui na primeira. Então, na primeira, o que diz aqui? É y menos 50, tudo isso sobre x ao quadrado. X ao quadrado está aqui. Então, aqui vai dar 400, né? 400. E aqui vai ser sobre y ao quadrado, sobre y4. Certo? Porque levando ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Mas aqui, reordenando, esse y4 aqui vai subir, né? Então, vai ficar assim. Y menos 50 y4 sobre 400. Mas aqui fácil aqui anular um zero aqui anular um zero. E também observa que 5 divide 40, né? Então aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 1, certo? Esse aqui igual a zero. Então, o que vai ficar aqui? Aqui vai ficar assim, né? 8y menos y4 sobre 8, mais 8 multiplica por 0 dá 0. Então, fica assim. E aqui vamos colocar em evidência o y, né? Vamos aqui fazer aqui. Coloco em evidência y. Aqui vai ficar aqui 8 menos y ao cubo. Igual a 0. E aqui temos duas raízes, né? Quando y é igual a 0 e quando y é igual a 2. Certo? Y igual a 2. Isso aqui vamos a descartar, porque pela hipótese o y e x são maiores que 0, né? Tá, uma vez que encontrou o y, é fácil encontrar o x. O x está aqui. O x é 20 sobre y ao quadrado, né? Então, vamos encontrar o x. Portanto, o x é igual a quê? 20 sobre y ao quadrado, que seria 4. Então, aqui dá 5. Certo? Veja que nós temos só um único ponto crítico, né? O ponto crítico vai ser 5, 2. Certo?
Ahora queremos saber si ese punto es de máximo o de mínimo. ¿Está cierto? Entonces, para saber ese punto de máximo o de mínimo, vamos a usar que se llama el criterio de suficiente, ¿no? Que nós também aprendimos en sala de aula, ¿no? Entonces, para eso nós precisamos calcular primero as segundas derivadas parciais. Vamos a calcular aqui, então. A derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Tudo certo? Vamos ver como que calculamos a primeira derivada aqui. Esse que está aqui, né? Está aqui. Quando a gente deriva com relação a x, veja aqui vai ficar o quê? Na verdade, esse x, 1 sobre x ao quadrado, podemos escrever como x a la menos 2. Então, o que vai acontecer? Esse menos 2 aqui, desse aqui vai ficar 2. 2 vezes 50 vai ficar 100. 100 sobre x ao cubo vai ficar aqui, na verdade, assim, né? Vai ficar aqui 100 sobre x ao cubo, certo? E aqui é fácil ver que a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x e y, essa aqui vai ser igual a quanto? Vamos escrever aqui. Vai ser igual a 1, tá certo? Porque esse termo aqui não depende de y, quando deriva com relação a y vai dar 1. Então, aqui dá 1. Temos aqui igual a 1, certo? E a derivada parcial de segunda ordem com relação a y vai ser igual. Vamos ver aqui. Quando deriva com relação a y, isso aqui vai dar 0, então aqui vai ficar igual a mesma coisa, que 1 sobre y ao quadrado vai ser y a menos 2, deriva aqui menos 40 y ao cubo. Vai ficar aqui 40 y ao cubo. Aqui, obviamente, vamos a calcular agora essas derivadas parciais de segunda ordem no ponto 5 e 2. Então, vamos escrever aqui. A derivada parcial de segunda ordem de f, calculada no ponto 5 e 2. Vai ser igual a quanto? O x igual a 5, né? Podemos colocar aqui 100 sobre 125, né? Assim? Tá. Obviamente, essa aqui vai permanecer como está, porque é constante, né? A segunda derivada de f com relação a x e y, calculado no ponto 5 e 2, ele permanece igual a 1. E agora calculamos a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y no ponto 5 e 2. Isso aqui vai ser igual a quê? 40 sobre 2 ao cubo. Vamos deixar como está, 8. E agora, vamos calcular o delta, né? O delta, como podem observar, era o quê? Era o produto... Eu vou escrever aqui melhor. Era esse produto multiplica com S. E menos o quadrado da derivada parcial de segunda ordem com relação a x, y, né? Ao quadrado. Certo? Então vai ficar assim. 100 sobre 125 vezes 40 sobre 8 menos a derivada parcial de segunda ordem mista, né? Elevada ao quadrado, que seria menos 1 ao quadrado, que daria 1. Certo? E aqui é fácil ver, de fato, né? Aqui, se você cancela, aqui vai ficar 5, né? Aqui 5. Aqui vai ficar 25. 100 sobre 25 dá 4 menos 1 igual a 3. Certo? 3. Então, 3 é maior que 0. Então, significa que o ponto 5,2 pode ser ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo. Para saber se é ponto de máximo ou mínimo, vamos analisar o sinal da derivada parcial de segunda ordem com relação a x e observar que isso aqui está aqui. É positivo, né? Como a derivada parcial de segunda ordem de f. Vamos a descer um pouquinho. Com relação a x, né? No ponto 5 e 2 é igual a... Bom, aqui dá para simplificar, mas vou deixar como está. 125 é maior que 0. Significa, então... Isso que significa? Significa que o ponto 5, 2 é ponto de mínimo. De mínimo. Certo? Não acabou aqui o problema, né? Não é só dizer que 5 é ponto de mínimo.
Quando a pergunta é analisar os valores extremos, então temos que calcular, de fato, agora o valor mínimo, né? Temos que calcular o valor mínimo. Então, portanto, o valor mínimo é igual a quanto? É quando f de 5 e 2, né? Então, vamos a lembrar o que foi o f. O f está aqui, é x vezes y, 50 e 20, né? X vezes y. Aqui vai dar 10, mais 50 sobre 5, e mais 20 sobre 2. Aqui é fácil ver que essa aqui seria 10, mais 10 e mais 10, né? Igual a 30. Agora sim está resolvido o problema, né? Porque você achou o valor extremo, né? Que nesse caso era um valor mínimo. Certo? E agora vamos a passar para a quarta questão, né? Mas para isso eu vou precisar o apagador de cima. Bom? Tô tranquilo? Vamos ao chat se tem alguma dúvida. Tranquilo? Vamos ver aqui. Tá, não tem nenhuma pergunta, né? Então, tá tranquilo. Tá, vamos apagar a primeira e a segunda, né? A gente não vai usar mais. Vamos um pouquinho para a esquerda. Acho que está suficiente. Se precisar, depois a gente apaga. Na quarta questão, vamos lembrar o que foi a quarta questão. Na quarta questão era determina os extremos condicionais da função cosseno quadrado de x mais cosseno quadrado de y quando tá. Vamos lá. Então, na questão 4 é determinar os extremos condicionados. Da função, né? F de x, y igual cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de y quando as coordenadas x e y satisfazem quando nós temos aqui, acho que é y menos x igual a pi quartos. Quando y menos x igual a pi quartos. Ou, se você prefere, pode escrever assim, né? Y menos x menos pi quartos igual a zero, né? Então, esse camarada que está ao lado esquerdo aqui vai ser nossa função φ de x e y, né? Só para fazer um análogo com a teoria que nós fizemos em sala de aula. Tá certo? Isso aqui também já foi feito um esquema, como encontrar. Então, aqui só vocês vão replicar o esquema, né? Qual é o esquema, né? Você vai construir a função de Lagrange, vamos chamar com f grande assim, f de x, y, igual, aqui você escreve a função f pequena, né? Que seria cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de y, e aqui eu escrevo mais, aqui seria o multiplicador de Lagrange, lambda, que precisa ser encontrado, ou não, em alguns casos, né? Vezes a função φ de x, y, que nesse caso seria o quê? Y menos x menos pi quartos. Fechou aqui. Então, tudo que nós aprendemos a calcular os extremos locais para funções nos nossos domínios, vamos aplicar para a função f grande. Tá certo? Então, vejam que esse lambda aqui, que se chama multiplicador de Lagrange, tem que ser encontrado, né? E, obviamente, tem que ser encontrado também os pontos críticos. Então, vamos ter o seguinte sistema, né?
Qual o sistema? Aqui temos a derivada parcial de f grande com relação a x, vai ser igual a quanto? Deriva isso que está aqui, vai ficar aqui, derivada do cosseno quadrado, vai ficar 2 vezes cosseno de x, vezes a derivada do cosseno, que seria menos seno. Vou colocar aqui menos seno de x. Tá certo? Aqui não depende de x, e aqui depende de x aqui, e aqui seria menos lambda. E isso aqui vai ser igual a zero. Já estou colocando igual a zero para encontrar os pontos críticos, né? E aqui, a derivada parcial de f grande com relação a y. Aqui, então, isso aqui dá zero, aqui vai ser igual a 2 vezes cosseno de y, vezes a derivada de cosseno de y vai dar menos seno de y. Assim. E aqui, deriva com relação a y mais lambda igual a zero. E aqui vamos escrever a equação de vínculo, né? A equação de vínculo é o quê? É y menos x igual a π quartos. Tá certo? Com essas três equações, nós temos que encontrar o lambda e os pontos críticos. Certo? Então vamos a resolver aqui. Vamos tentar resolver. Vamos a prestar atenção nas primeiras duas equações aqui. Nas primeiras duas equações, né? Para facilitar nossa vida aqui, vamos a observar que a primeira equação, essa expressão que está aqui, é o desenvolvimento do seno do ângulo duplo, né? Então, nós podemos escrever aqui da primeira, né? Menos seno de 2x é igual a lambda. Podemos escrever aqui, certo? Da primeira. Vamos colocar lambda para aqui. Da segunda equação, a mesma coisa aqui, observa, né? Isso aqui vai ser seno do ângulo duplo, né? Nesse caso, 2y. Igual. Aqui tem com menos, né? Quando você passa esse aqui para o lado esquerdo, vai ficar também com menos, tá certo? Multiplicar o menos vai ficar lambda. Tudo certo? Ficou assim. Então, veja aqui, em vez de encontrar lambda, podemos encontrar depois, tá certo? Então, veja aqui, tem uma expressão para lambda dessa forma, e tem uma expressão para lambda para essa forma que está aqui. Vamos igualar, então. O que significa daqui? Sigue o quê? Que é menos seno de 2x, né? O que podemos fazer aqui? Seno de 2x e cosseno de 2x. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, um minutinho. Seno de 2x, cosseno de 2x, né? Mas antes disso aqui, podemos fazer isso aqui. Seno de 2, aqui, temos seno de 2x igual a seno de 2y, né? Assim. Certo? E agora aqui, vamos usar a equação do vínculo, essa equação que está aqui. Por exemplo, né? Vamos escrever aqui o y, seguido aqui, que y vai ser igual a x mais π quartos. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui, então. Veja que tem menos seno de 2x igual seno, aqui eu vou colocar parênteses, aqui seria 2, aqui outro parênteses aqui. E trocou y por x mais π quartos. X mais π quartos, certo? Assim. Fechou. Vou desenvolver aqui. Aqui então vai ficar assim, né? Seno de 2x mais π meios, não é assim? Π meios. Então, veja o que tem aqui. Aqui tem menos seno de 2x, e agora vamos a desenvolver a suma, o seno da suma dos ângulos. Vai ficar aqui, por definição, vai ficar aqui seno do primeiro ângulo, que é 2x, vezes o cosseno do segundo ângulo, que é π meios, mais o seno do segundo ângulo, que é π meios, vezes o cosseno do primeiro ângulo, cosseno de 2x, assim. Cosseno de π meio, como sabemos, dá zero, né? Seno de π meios dá 1. Então, o que temos aqui? Nós temos, então, que menos seno de 2x é igual a cosseno de 2x. Certo? De aqui, obviamente, supondo que, em primeira instância, que vamos saber para cosseno de 2x diferente de zero. Certo? Então, temos aqui menos seno de 2x sobre cosseno de 2x é igual a 1.
O, si prefieren, multiplicando por menos 1, va a dar aquí, entonces, seno de 2x sobre cosseno de 2x vai ser igual a menos 1, certo? Mas, por definição, essa aqui é a tangente de 2x, né? Tangente fica mais fácil assim. Igual a menos 1, tá certo? E aqui, só lembrar da escola, né? Enquanto vocês vão lembrando aqui, eu vou apagar no que está embaixo, tá certo? Só um minuto. Temos que lembrar o quê? Em quais quadrantes a tangente é negativa? Além de negativa, tem que ser igual a menos 1, né? Qual seria o candidato, ou em qual quadrante, em quais quadrantes, né? O ângulo do x tem que se encontrar. Um minutinho aqui embaixo, um pouquinho mais. Aqui, né? A tangente é negativa em quais quadrantes? É no segundo e no quarto quadrante. Tá certo? E além dessa negativa, ele tem que ser igual a menos 1. Então, é fácil ver que 2x... Fácil ver aqui que o 2x tem que ser igual a 135 graus, né? Tá certo? E isso aqui, 135 graus é igual a 3 pi quartos. Tá certo? 3 pi quartos. É aqui onde ele vai ser igual a menos 1. Tudo certo? Mas não é único. Ele também seria negativo no quarto quadrante. Tá certo? E no quarto quadrante, você também vai escutar quando 2x vai ser igual a quanto? Aqui é fácil de encontrar. Seria 3 pi quartos mais pi. Aqui, na verdade, vai ser 7 pi quartos. 7. 7 pi quartos. Tudo certo? Desse que está aqui, né? Obviamente, você vai ter muitos mais ângulos, né? Quais são os outros ângulos? Basta adicionar capi em cada um deles, né? Você vai ter mais ângulos. Tudo certo? Vamos trabalhar só com eles aqui. Então, segue daqui, que o x da primeira, né? O x vai ser igual a quanto? 3 pi oitavos. 3 pi oitavos. E aqui da segunda, o x vai ser igual a 7 pi oitavos. Bom? Vamos trabalhar só aqueles ângulos que estão entre 0 e 2 pi, como eu falei, mas aqui tem infinitos ângulos, né? Basta somar mais capi, mas a gente vai colocar isso no final, para não atrapalhar. Tudo certo? Então, para esse x igual a 3 pi meio, então vamos escrever aqui, né? Para x igual a 3 pi oitavos, vai corresponder o quê? O y, que vai ser igual a x mais pi quartos. Ou seja, vai ser igual a quanto? 3 pi oitavos mais pi quartos, né? Aqui, então, vai dar 2, aqui vai dar 5 pi oitavos. Certo? Então, vou escrever aqui. Temos aqui o primeiro ponto crítico vai ser igual que 3 pi oitavos. 3 pi oitavos e a segunda coordenada vai ser 5 pi oitavos. Certo? Esse aqui é o primeiro ponto. Vamos agora ao segundo. Agora o segundo, quando x é igual a 7 pi oitavos, né? Agora aqui, para x igual a 7 pi oitavos, nós temos que o y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x mais pi quartos, né? Essa aqui é pela equação de vínculo, né? Quartos. Essa aqui vai ser igual a que 7 pi oitavos mais pi quartos. Portanto, isso aqui vai ser 9 pi oitavos. 9 pi oitavos, né? Ou seja, o ponto de questão aqui vai ser quanto? 7 pi oitavos. E aqui, 5
pi oitavos. 5 pi, não, 9, aliás. Deixa eu colocar aqui. Aqui seria, então, 9 pi oitavos. Repito, né? Esses são os ângulos, os pontos onde os ângulos estão entre 0 e 2π. Mas existem infinitos pontos, tá certo? Só adicionar kπ. Mas para questões de valores extremos, ele não interessa, vai ser o mesmo. Só nesses dois pontos que vai ter valores diferentes. Nos outros pontos, se vão repetir esses valores. Tá certo? Então, veja, nós encontramos dois pontos críticos, tá certo? Esse e esse que está aqui. Agora queremos saber a natureza desses pontos críticos. Tá certo? Então, nós precisamos fazer um estudo adicional. Para começar, nós precisamos saber primeiro a derivada parcial de f grande de segunda ordem com relação a x. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Com relação a x. Aqui nós temos aqui, isso aqui, como dizíamos, é igual tá aqui já. Podemos escrever aqui. É igual a menos seno de 2x, não é? Vamos a encontrar a derivada. Vai dar o quê? Cosseno de 2x vezes 2. Então, vai ficar menos. Vamos apagar aqui. Aqui vai ser igual, ok? Vai ficar a menos 4 cosseno de 2x. Deixa eu ver. Vamos a verificar se é de fato. Isso. Não, 2, somente 2. Eu quem me enganei. 2, só 2. No lugar de 4 é só 2. Tudo certo? Só 2. Então, veja, vamos calcular aqui, de fato, primeiro vamos encontrar a derivada aqui. A derivada parcial de f grande com relação a x e y, segunda ordem, né? É fácil ver que isso vai ser igual a 0. Por que vai ser igual a 0, né? Porque a derivada parcial de f grande com relação a x, veja aqui, ele não depende de y. Quando deriva com relação a y, dá 0. E, por fim, vamos calcular agora também a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y. E aqui também vamos observar que isso aqui vai ser menos 2 cosseno de 2y. Aqui. Tudo certo? Então, veja aqui. Nós queremos saber agora o sinal do quê? Da segunda diferencial de f grande. Tá certo? Vamos escrever aqui a segunda diferencial de f num ponto arbitrário, por exemplo, não? Isso aqui, como por definição, é igual a quê? Essa aqui é a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x de x ao quadrado mais 2 vezes a derivada parcial de f grande de segunda ordem, né? Com relação a x y, aqui nós temos dx, dy, mais derivada parcial de segunda ordem de f grande com relação a y, vezes dy ao quadrado. Tudo certo? Esse aqui é o ponto arbitrário. Então, veja aqui, para saber a natureza de um ponto crítico, nós temos que substituir aqui, calcular f no primeiro ponto crítico, né? E observar aqui, se a segunda diferencial é positiva, maior que 0, então concluímos que esse ponto é ponto de mínimo. Se a segunda diferencial de f calculada no outro ponto crítico, e observamos o sinal, se ela é menor que 0, então dizemos que esse ponto crítico é ponto de máximo, né? Assim, por exemplo, né? Se é maior que 0, então nesse caso podemos escrever aqui x, y é ponto de mínimo. Um pouquinho para a direita. Ponto de mínimo, né? E também a mesma coisa, se a segunda diferencial é menor que 0, então x, y é ponto de máximo. Certo? Tudo certo. Então, veja aqui. Primeiro, então, precisamos calcular
as derivadas parciais no primeiro ponto crítico. Então, vamos a escrever aqui. O primeiro ponto crítico nosso, primeiro ponto crítico. Primeiro ponto crítico é o que? Qual ponto é? É o 3π oitavos e 5π oitavos. Certo? Então, veja aqui. Vamos a calcular, então, a segunda derivada parcial de f grande com relação a x quadrado, né? Vamos colocar o primeiro ponto crítico de A, para não estar carregando aqui. Então, vamos calcular em A, tá certo? Para não estar escrevendo tudo isso aqui. Vamos calcular. Nós já temos explicitamente a derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Está aqui. Aqui. Tá certo? Vai ser igual a, a menos 2. Vamos escrever aqui menos 2. Aqui vai ficar menos 2. Veja que, e aqui vai ficar aqui cosseno de 2x, né? Quando é 2, então vai ficar 3π quartos. 3π quartos, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, cosseno negativo, né? E então aqui vai ficar aqui menos vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos por menos dá mais, então vai ficar aqui raiz quadrada de 2. Tudo certo? Então, agora vamos calcular a derivada parcial de segunda ordem de f, calculada no ponto A, mista, né? De x e y. Como já vimos, a derivada parcial de segunda ordem dá zero, então aqui vai ser igual a zero. Aqui, então, vai ser igual a zero. Agora calculamos a segunda derivada parcial de f com relação a y, né? Calculando no ponto A. Certo? Igual que, vamos a ver aqui. A segunda derivada parcial de f no ponto y vai ser igual a menos 2, aqui, menos 2, vezes o cosseno de 2y, né? Cosseno de 2y. O que foi o y? O y está aqui. 5π oitavo. Então vai ficar 5π quartos, né? Tá certo? Vamos colocar aqui isso. Vezes cosseno de 5π quartos. Tá certo? 5π quartos. 5π quartos. Onde que está 5π quartos? Vamos a... seria quanto? Pi quartos é 45 graus, né? Só para você ver. 45 graus vezes 5. Aqui seria quanto? 5 vezes 5? 25. Certo? 25 vai 2. 5 vezes 4, 20, 225. 225 está no terceiro quadrante, não é certo? Então, esse ângulo está no terceiro quadrante. Certo? No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Tá certo? E aqui, como tem negativo, vai ser positivo. Então, esse aqui vai ser igual de novo 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2. Certo? Então, já temos todos os elementos. Agora, vamos a calcular o sinal da segunda diferencial de f calculado no ponto A. Esse aqui vai ser igual a quê? Veja aqui. Nós temos aqui vai ser aqui então, a derivada parcial de segunda ordem de f calculado com relação a x, calculado no ponto A, que nós já temos aqui, né? É igual a raiz quadrada de 2. Vamos escrever aqui. Vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes dx ao quadrado. Mais duas vezes a derivada parcial da segunda ordem mista, né? Que já vimos é zero. Mais a derivada parcial da segunda ordem com relação a y no ponto A, como já vimos também é raiz quadrada de 2. De y ao quadrado. Esse aqui, como está ao quadrado positivo, esse aqui também é positivo, né? Então, portanto, esse aqui é maior que zero. Então, veja, vou apagar aqui, antes de continuar. Um pouquinho de baixo. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Para não atrapalhar aqui. Esse aqui não, esse aqui.
aqui. Tudo certo? Então, veja, então, a diferencial da segunda ordem do ponto A é maior que zero. O que significa isso? Significa, então, que o ponto A, é ponto de mínimo. Tá certo? Então, o ponto A é ponto de mínimo, né? O ponto A é o ponto que é 3 pi oitavos, 5 pi oitavos. Tudo certo? É ponto de mínimo. Não acabou ainda, né? Agora temos que calcular esse valor mínimo, né? Então, vamos calcular esse valor mínimo. Valor mínimo. Seria, então, F, calculado no ponto é 3 pi oitavos. E outro é 5 pi oitavos, certo? 5 pi oitavos. Isso aqui seria o quê? Cosseno ao quadrado. Vou colocar aqui, de 2 vezes. Não, aliás, y ao quadrado, não é 2 vezes, não. Estou me enganando aqui. Tá. É cosseno de x ao quadrado, se não me engano, né? Deixa eu ver como foi a função f pequena. Isso, cosseno ao quadrado de x, não quadrado. Isso. Vamos voltar. É um pouquinho trabalhoso aqui. É x ao quadrado, que seria, então, aqui, cosseno ao quadrado de 3 pi oitavos, né? Mais cosseno ao quadrado de 5 pi oitavos. Tudo certo? Deu isso aí, né? Então, vejam aqui uma coisa aqui. Nós aprendemos na escola, então vamos, antes de voltar aqui, vamos a lembrar a seguinte fórmula, né? O cosseno do ângulo duplo, ele é igual que o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Essa fórmula aqui é fácil de escrever se você escreve 2x como sendo x mais x. Aí desenvolve o cosseno de 2x como sendo o cosseno da suma de dos ângulos, de x mais x. E obtém isso aqui. Então, a partir dessa fórmula que está aqui, você pode obter o cosseno do ângulo duplo em função do cosseno do ângulo simples ou do seno do ângulo simples. Como queremos função do cosseno, então, veja o que vamos fazer aqui. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x, e aqui vai ficar menos. O seno ao quadrado de x, pela identidade trigonométrica fundamental, é o quê? É 1 menos cosseno ao quadrado de x. Simplificando aqui, então, vai ficar aqui 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Certo? E de aqui, sigo o seguinte, né? Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quanto? A cosseno de 2x mais 1 sobre 2. Então, essa forma que está aqui, vamos usar para calcular isso que está aqui. Certo? Então, vamos escrever então, assim. Veja aqui. Cosseno ao quadrado de 3 pi oitavos mais cosseno ao quadrado de 5 pi oitavos vai ser igual a quê? Essa expressão que está aqui vai ser essa expressão que está aqui. Veja então que o x vai ser 3 pi oitavos, tá certo? E o ângulo duplo vai ser 3 pi quartos. Então, isso aqui vai ficar aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, para ter mais espaço. Então, o que vai ficar aqui? Igual. Vamos escrever aqui. Veja que aqui vou escrever aqui. O que eu vou escrever aqui? Cosseno ao quadrado de 3 pi. Tá? Vai ficar cosseno do ângulo duplo, ou seja, vai ficar aqui cosseno de 2 vezes. Vai ficar, então, de 3 pi quartos. Assim, mais 1 sobre 2. Tá certo? A mesma coisa vou fazer agora com esse camaradinho que está aqui. Vai ser igual ao quê? Cosseno do quê? 5 pi quartos mais 1 sobre 2. Agora já ficou mais fácil agora. Cosseno de 3 pi quartos. 3 pi quartos está no segundo quadrado negativo. E o cosseno vai ser igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui fica mais 1 sobre 2, né? Um pouquinho mais para a direita. Mais
Aqui nós temos 5 pi quartos. 5 pi quartos, em qual quadrante ele está? Quanto seria? 45, 90, se está no terceiro quadrante. Não está no terceiro quadrante também? Negativo também. Então aqui será menos raiz de 2 sobre 2 e mais 1 todo sobre 2, tá certo? Veja que esses termos são iguais. Esse com esse são iguais. Então, quando eu multiplico, vai ficar assim, né? Vai ficar assim, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 mais 1. Ou, se você prefere, vamos a descer um pouquinho, vai ser igual que a 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Não, isso, sobre 2. Isso aí. Tudo certo? Deu isso aí, né? Então, esse aqui é o valor mínimo condicionado. E é atingido em qual ponto? Nesse ponto A que chamamos aqui, né? Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Agora, vamos fazer a mesma análise para o ponto B, né? Aqui. Agora, para o segundo ponto crítico, né? Para o segundo ponto crítico. B. O segundo ponto crítico B era o quê? É 7 pi oitavos e 9 pi oitavos. Tá certo? Nós temos já quase todos os dados, né? Nós temos a segunda diferencial. Aqui. A segunda diferencial é isso. Aqui a segunda diferencial, né? Nós temos explicitamente calculado segundo termos aqui, está aqui. Basta agora calcular a segunda diferencial nesses. Para essa função, agora no ponto B, né? Que seria esse ponto que está aqui. Tá certo? Vamos fazer aqui, a segunda aliás, a derivada segunda de f com relação a x calculada no ponto B. Então, quando multiplica por 2, vai ficar 7 pi quartos, não é? 7 pi quartos. Certo? É como se você multiplicasse 7 pi quartos, seria, vou fazer aqui, 45 vezes 7. Aí você observa em qual quadrante está, né? Eu faço isso aqui para quem não tem muito costume. Para agora, para quem visualiza, já é rápido, né? 7 vezes 5 é 35, né? Leva 3. 7 vezes 4 é 315. Então, esse aqui está no quarto quadrante. Tá certo? Esse aqui está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, né? Portanto, a segunda diferencial vai ser negativa. Tudo certo? Agora, vamos calcular agora, com relação agora a ângulo 9 pi oitavo. Então, vai ficar 9 pi quartos, né? Certo? Se multiplica por 2 aqui. 9 pi quartos. Ou seja, vai ficar aqui 45 vezes 9. Certo? Quanto que é? 45 vezes 9, né? Bem, então, esse aqui vai ser positivo. Agora vamos ver o que é isso aqui. 45 vai 4, né? 9 vezes 4 é 36, né? Já pulou. Já. 36 vezes mais 4. 36 mais 4, 40, né? 405. Certo. Nós temos aqui 360, né? 360 mais 40, em qual quadrante está? Ele vai ser positivo, né? Positivo aqui. Vamos fazer com calma aqui, acho que vai. Tá ficando aqui muito confuso. Aqui. Tá, nós vamos agora para fazer para o segundo, mas temos aqui mais espaço. Vamos apagar aqui um pouquinho. Aliás, vamos apagar tudo, né? Que está embaixo. Tá, aqui. Para o ponto B, né? Então, nós precisamos calcular o sinal da segunda diferencial
nesse ponto que está aqui. Então, para isso, nós precisamos saber a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, calculada no ponto B, certo? Aqui. Vejamos aqui. A derivada parcial de segunda, aqui está aqui, né? Aqui, onde que está? Está aqui. Isso que está aqui que decimos, né? Então vai ser menos, vou escrever assim, para ficar aqui. Menos 2 cosseno de x. Vai ser menos 2 cosseno de 2x, na verdade, né? Sim. E vamos calcular no ponto B. Certo? No ponto B aqui, o que interessa aqui, então vai ser igual assim. Menos 2 vezes cosseno de multiplicado por 7π. 7π, né? Vamos calcular aqui. Nós dizemos que 7π é 7π, né? Em qual quadrante está? Está no terceiro quadrante, né? Já nós calculamos aqui. Eu fiz a continha aqui. Aqui. É 7π. É isso, 7π, né? Então vamos fazer a continha aqui. É 45 vezes 7, né? Certo? Aqui fica 35, 35, 3, 28, 315. Certo? Aqui. Ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, certo? No quarto quadrante, ele é positivo, né? Portanto, isso aqui vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, vai ser igual a menos raiz quadrada de 2. Tudo certo? Isso aqui. Então, vamos a para não atrapalhar. Agora, vamos a calcular o seguinte, né? Agora, nós calculamos as derivadas parciais de segunda ordem com relação a x e y, como já vimos, é igual a zero, né? Porque a derivada parcial deu zero. Agora vamos a calcular a derivada parcial de segunda ordem com relação a y no ponto B. Se lembramos, a segunda derivada parcial com relação a y, vamos escrever novamente aqui. Está aqui. Menos 2 cosseno de 2y, certo? Tá. Menos 2 cosseno de 2y, calculado no ponto B, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar menos 2 cosseno. A ordenada do ponto B vai ser quanto? A ordenada do ponto B é 9π oitavos. Então, aqui vai ficar 9π quartos. 9π quartos. Certo? Agora queremos saber 9π quartos está onde, né? Acho que está no primeiro quadrante. Vamos ver. 45 vezes 9. Aqui vai ficar o quê? 45 ao 4 dá 405, né? Decimos aqui. Tá certo? 305, vai ser 360 mais 45. Então, está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, né? Então, esse aqui vai dar menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, vai ser igual a menos raiz quadrada de 2. Tudo certo? Então, vamos a calcular agora a diferencial da segunda ordem de f no ponto B. Esse aqui era igual a quê? Era a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, calculado no ponto B. Nós calculamos já, dá quanto? Menos raiz quadrada de 2, e aqui tem dx ao quadrado. A segunda derivada parciais mista dá zero. Então, e aqui seria a segunda derivada parcial de f grande com relação a y, no ponto B. Como sabemos, aqui deu menos aqui, né? Então, vai ser menos raiz de 2 de y ao quadrado. Tá certo? Deu esse aí, né? Como podem ver aqui, essa aqui vai ser negativa. Por que negativa, né? Dx ao quadrado é positivo, dx ao quadrado é positivo. E aqui você pode colocar em evidência menos raiz quadrada de 2 vezes dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Por isso é negativo, né? Se ele é negativo, então o que significa que o ponto B é ponto de máximo.
é ponto de máximo. Tá certo? Então, vamos calcular esse ponto de máximo. Então, vamos calcular o quê? F calculado no ponto B, né? Que seria, na verdade, seria o quê? Cosseno ao quadrado de x. O x é o quê? É 7 π oitavos. Mais cosseno ao quadrado de 9 π oitavos. Tá certo? Então veja aqui. Esse aqui é igual. Veja que vamos fazer a mesma coisa de ângulo duplo, né? Então, essa aqui vai ser igual ao quê? A primeira aqui. Essa aqui vai ser cosseno do ângulo duplo, que vai ser 7 π quartos, mais 1 sobre 2, mais cosseno de 9 π quartos, mais 1 sobre 2. Agora vamos colocar os valores, né? 7 π quartos, como falamos, ele está no quarto quadrante, né? No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, vai ser, na verdade, vai ser assim. Isso aqui vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais aqui. O 9 π quartos está no primeiro quadrante, tá certo? E é positivo. Aqui vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2, mais 1 sobre 2. São iguais os dois, tá certo? Então, aqui vai ficar assim. Raiz quadrada de 2 sobre 2, mais 1. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 2. Certo? Esse, então, é o valor máximo da função. E com isso, nós terminamos a resolução da segunda prova.